Boa tarde, meus pequenos. Tudo bem com vocês? Nós vamos começar mais uma semana de adequação do AEE, Atendimento Educacional Especializado para os nossos alunos do primeiro ano. Vamos lá? Nós vamos trabalhar com espaços que contam histórias. Vamos mergulhar nesse universo, então? Mais uma vez, nós vamos entrar na leitura de imagens de uma pintura rupestre, de um fóssil, de um espaço no parque, de um tigre dente de sabre. Que mais que nós vamos ver? Nós vamos continuar a nossa descoberta com os dinossauros. Você fez essa leitura com a sua professora da sala. Papai, mamãe, preste atenção, destaque as palavras que estão em amarelo, leia as palavras que estão em amarelo no glossário para os seus filhos, para que mais para frente eles consigam identificar e ampliar o repertório. Vamos então? Depois de mostrarmos todas essas imagens, vamos trocar um pouco de ideia? Observe a imagem desta página. Opa, pera lá, o que você vê? Preste atenção, nós vemos uma escavação. Nós vamos preencher a palavra com as vogais. Escavação, para nós não darmos a atividade pronta para a nossa criança. Tudo bem? Nós vamos colocar vogais e atribuir som. Vamos trocar de atividade então? Qual é o vestígio de dinossauros que os paleontólogos encontraram representados nesta imagem? Presta atenção, são os ossos. Nós vamos então preencher novamente com as vogais. Ossos. E o que eles fazem com esses vestígios? Eles vão estudar. Para que eles vão estudar? Eles vão saber como foi a vida desses animais, como eles viveram, do que eles se alimentaram. Tudo bem? Então vamos lá, eles são os fósseis. A mamãe vai ler para você, tudo bem? Vamos ver agora a representação de mais alguns fósseis. Olha lá. O fóssil de um lambeossauro, que era um dinossauro. Fósseis de ossos, de ovos de dinossauro. Meu Deus, olha o tamanho dos dentes. E aí, eles encontram os ossos? Para que eles encontram? Para poder estudar. Olha aqui a representação de um fóssil, que os paleontólogos vão descobrir qual animal que ele é. Vamos então? Nem sempre os paleontólogos encontraram ossos de dinossauros. Eles também podem encontrar as pegadas. Em cima das pegadas, vamos fazer a nossa atividade? Observe a imagem da pegada de dinossauros a seguir. Quantas espécies de dinossauro passaram por aqui? Preste atenção que cada uma delas é diferente. Vamos contar então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a resposta da nossa atividade é o número 9. Essas são as pegadas. Vamos seguir, então? Agora nós vamos falar de direção. Contorne a seta que indica a direção que o dinossauro estava indo. Como que nós vamos saber para onde ele estava indo? Através das suas pegadas. Preste atenção, localize qual delas é igual, o formato. Parabéns para você que escolheu a seta que está indo para cima. Vamos então para nosso desafio ortográfico. E mais uma vez, nós vamos preencher com as vogais. Nós vamos atribuir som. Juntou uma consoante com a vogalzinha, nós vamos atribuir som. Nós vamos montar a palavra dinossauro, a palavra lagarto, a palavra dente e a palavra pé. Dentre essas palavras, nós vamos observar quantas vezes nós abrimos a boca para falar essa palavra. E quantas vezes nós abrimos a boca é o tanto de sílabas que esta palavra tem. Fecharemos então com a frase: dinossauro, o maior predador da terra. Aí então nós vamos trabalhar as palavrinhas.
letrinhas. Tudo bem? Você vai assistir essa correção junto com a sua professora de sala. Mas papai, mamãe, ajude a nossa criança a construir as palavras. Isso é muito importante na aprendizagem. Vamos lá? Então agora nós temos aqui a imagem de 3 dinossauros. Aquele que voa, o pterodátilo, triceratops e o terrível tiranossauro, o T-Rex, como as crianças costumam falar. Então, desta imagem, nós vamos recortar para os nossos alunos e fazer um quebra-cabeça. Preste atenção, dê todas as dicas para que a criança consiga montar. Não precisa recortar em muitas partes. Se você recortar em 2 ou 4 partes e a criança conseguir entender qual é o de cima, qual é o de baixo, montando o esquema corporal do dinossauro, parabéns, nosso objetivo já foi alcançado. Vamos então? Continuamos no tema dinossauros. Preste atenção. Este primeiro, Uberaba-Titan. Este daqui é o Gondwana-Titan. Que nome difícil, hein? O de baixo é o Saturnalia. E este aqui é o Santana Raptor. Preste atenção que nós vamos reconhecer esses animais nas nossas próximas atividades. Vamos lá? Lembra quando nós falamos de pistas? Para que vocês acham que os dentinhos dos animais serviam? Qual dentinho de um animal que come carne? Será que é esse pontiagudo que ele tem que rasgar a carne? Ou este que é mais reto? Parabéns para você que falou que tem que ser um dente pontiagudo, ok? E o nosso próximo exercício, ele pergunta sobre as informações que nós já tivemos, todas que vocês já acompanharam com a sua professora. Ah, existiam dinossauros que se alimentavam de outros animais? Correta essa afirmação. Existiam dinossauros que se alimentavam só das plantinhas, eles não comiam carne? Sim, existiam, correta a afirmação. E o Uberaba-Titan, ele se alimentava do quê? Ele se alimentava de plantas, então é uma informação correta. E o Santana Raptor era um dinossauro bípede. Presta atenção nessa palavra, bípede. Significa 2 pés. Ok, ele tinha 2 pés. Olha lá, ele tinha 2 pés, mas esse é um abelisauro. Observando esse dinossauro, vamos responder algumas questões, tá? No Brasil, tinha dinossauro? Este texto você leu com a sua professora. Mais uma vez, preste atenção nas palavras grifadas. Use o glossário, leia para ampliar o nosso vocabulário de palavras. E depois que ler, nós vamos fazer a nossa atividade. O que significa um animal quadrúpede? Preste atenção nessa palavra, quadrúpede. Ela pode servir como um índice para você. Lembra o número 4? Então, vamos lá. É um animal de 4 patas. Preste atenção que está em azul. Então, fica mais fácil para você relacionar. Vamos para a questão 2. O amazonsauro é considerado pequeno, apesar de ter cerca de 10 metros de comprimento. Por que se diz que ele era pequeno? Compare os números 10 e 15. Qual é maior? O 10 ou o 15? O 15 é maior. Como o amazonsauro tinha somente 10 metros de comprimento, por isso ele era considerado pequeno. Havia dinossauros muito maiores, com cerca de 15 metros. Como 15 é maior que 10, nós vamos na opção. Vamos então para a nossa próxima atividade. Segundo o texto, por que o amazonsauro vivia em pequenos grupos? Para se defender. E ele apareceu em qual lugar? Por que ele tem essa homenagem? Ele apareceu na região amazônica, no estado do Maranhão. Então, agora nós vamos fazer um acróstico. Nós vamos escrever palavras com as letrinhas
que formam a palavra dinossauro. Aqui nós temos um exemplo, mas você vai usar as palavrinhas que você conseguir fazer, que você conseguir montar com a letrinha D, com a letrinha I, com a letrinha N, com a letrinha O, com a letrinha S, com a letrinha S, com a letrinha A, com a letrinha U, com a letrinha R e com a letrinha O, ok? Agora, as sílabas começaram a ficar um pouco complexa. Elas ganharam uma nova letrinha no meio, tá? Elas ganharam um intruso. Preste atenção, PR com A, pra. PR com E, pre. PR com I, pri. PR com O, pro. PR com U, pru. E assim nós podemos formar palavras como prato, emprego, primo, professor e prumo. O que você vai fazer? Você vai circular as sílabas iguais para que você memorize e não esqueça mais. Apareceu agora o P com L. P com L vai se juntar com A. Ple, pli, plo, plu. Vamos então ver as palavrinhas. Placa, plebeu, Plínio, exemplo e Pluto. Mais uma vez, vamos circular P e L para que você perceba o som. Lembra que o som que nos ajuda a formar as palavrinhas? Vamos então, mais uma vez, duas consoantes juntas vão se juntar com as vogais LH com A, liá. LH com E, liê. LH com I, li. LH com O, lhô. LH com U, lhu. Lhama, detalhe, velhinho, galho e abelhudo são algumas das palavrinhas que nós podemos formar. Mais duas consoantes juntas, G com R, se nós colocarmos as vogais, eles vão mudar o som. G com R com A, gra. G com R com E, gre. G com R com I, gri. G com R com O, gro. G com R com U, gru. Vamos agora ver as palavrinhas. Gravata, greve, grito, grosso e grupo. Mais uma vez, duas consoantes juntos. Vamos juntar junto com os vogais. TR com A, tra. TR com E, tre. TR com I, tri. TR com O, tro. TR com U, tru. Agora nós vamos então para as palavrinhas traga, treco, trigo, dentro e truque. Não esqueça de circular para que você memorize essas letrinhas e possa ampliar a sua escrita. Vamos para a nossa próxima atividade. Voltamos no nosso dinossauro favorito. Vamos voltar para aquelas imagens? Uberaba Titã. Mais um, Gondwana Titã. Mais um, Saturnalia. Mais um, Santana Raptor. Mais um, Amazonsauro. São nomes complicados, né, meus pequenos? Mas preste atenção. Acompanhe a votação da turma e copie os votos na tabela. Vamos então fazer agora o tratamento da informação. Vamos criar um gráfico. Você pode criar esse gráfico com pedacinhos de papel, com tampinhas, você pode criar com feijãozinho, mas é importante que você veja as quantidades. Vamos então para a votação. Prestando atenção no tanto de votos que cada um teve. Preste atenção que eles estão separados por cor. Saturnalia teve 2 votos. Santana Raptor, 8. Gondwana Titã, por 5. Uberaba Titã, 7. Amazonsauro, 3. O que será que nós vamos fazer agora com esses números? Nós vamos construir um gráfico. Saturnalia, 2. Santana Raptor, quantos ele teve? Vamos contar junto comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês viram como que nós contamos a quantidade? Cada quadradinho representa uma quantidade.
O Gondwana-titã também você vai contar. O Beraba-titã também você vai contar. E o Amazonsauro também você vai contar. Depois que você tiver com todos esses números, você vai ver qual foi o dinossauro mais votado. O mais votado é o que tem a maior quantidade. E aqui o que tem a maior quantidade é o Santana Raptor, que tem 8. Teve 8 votos. Vamos lá? Fez a relação do número com os quadradinhos e preste atenção nessa escrita. Você transcreve o nome que está embaixo do dinossauro para onde foi pedido. Quantos votos ele recebeu? Você faz a associação do número lateral e coloca na folha. Vamos então para a questão B. Qual foi o dinossauro menos votado? Aquele que teve menos. Preste atenção, são apenas 2 quadradinhos. Foi o dinossauro Saturnalia. Você fez a comparação. Quantos votos ele recebeu? Vamos contar os quadradinhos. 1, 2. Faço a relação com o número e coloco, então, 2 votos. Vamos para a próxima questão. Qual foi o segundo dinossauro mais votado? Olha, o mais votado teve 8 votos. E o segundo, quem está abaixo dele? Vamos comparar então? Para isso, nós vamos usar a reta numérica para fazer a associação de quantidade. Vamos lá, o primeiro dinossauro teve 2 votos. O segundo dinossauro teve 8 votos. O terceiro dinossauro teve 5 votos. O quarto dinossauro teve 7 votos. E o quinto dinossauro teve quantos votos? 3 votos. Então, vamos lá. A partir dessa marcação, quem está depois, antes do 8, desculpa, é o número 7. Então, o dinossauro que teve mais votos depois do mais votado foi um dinossauro que teve 7 votos. E o nome dele é o Uberaba-titã. Você vai fazer a associação do nome escrito embaixo e vai transcrever para a linha de cima. Vamos então para a próxima atividade. Agora nós vamos trabalhar com uma quantidade maior. Quantos alunos votaram? Preste atenção, essas marcações estão todas feitas dentro da nossa adequação. Você vai somente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Confere com este número na lateral da tela, 25, então eu transcrevo para lá. 25 alunos participaram da votação. E agora então nós vamos falar, tinha só dinossauro ou tinha humanos há muito tempo atrás? Eles deixaram vestígios? Como eram esses vestígios? Vamos então ver? Olha os vestígios, eles faziam as pinturas rupestres que nós já trabalhamos. Eles deixavam também alguns esqueletos de alguns animais que eles se alimentavam. E para isso nós vamos prestar atenção como era a alimentação deles dentro deste texto que você leu com a sua professora. Mais uma vez, as marcações, leia o glossário para que você amplie muito a sua linguagem. Só que quando você ver uma marcação de cor diferente, são as professoras do AE que fizeram para facilitar a sua atividade. Aqui está marcado madeira e cascas de árvore. Vai nos ajudar a resolver a nossa próxima atividade. Preste atenção nesses dentes. Ele tem vestígios. Ele marca um dente cheio de tártaro. Então, com ele é possível descrever qual alimentação que essas pessoas faziam. Ok? Então, vamos lá. A leitura você fez com o seu professor. Vamos para a questão. Segundo o texto, o que o Australopithecus se alimentava?
Ah lá, a marcação está no texto. Madeira em vermelho, casca de árvore em azul. E ele se alimentava também de frutas. E esse alimento era consumido todos os dias? Sim ou não? Tudo isso você vai encontrar no texto que você vai fazer a leitura junto com a sua família. Os próximos exercícios nós não vamos fazer, que é o jogo Nunca 10 e o exercício número 1. Nós faremos num próximo momento, porque nós precisamos estar junto para fazer, ok? Vamos em frente. Agora nós vamos trabalhar com quantidades. Relação, número, quantidade. Nós vamos sair de unidade e vamos trabalhar então com dezenas. Você se lembra quanto que é uma dezena? Parabéns! Uma dezena são 10. Então, vamos lá, 10 e a escrita do número 10. E se eu somar mais 10, eu tenho 20. Se eu somar mais 20, eu tenho 30. Se eu somar mais 20, eu tenho 40. Se eu somar mais 10, eu tenho 50. Se eu somar mais 10, 60. Se eu somar mais 10, 70, se eu somar mais 10, 80, se eu somar mais 10, 90, se eu somar mais 10, 100. A partir daí nós chegamos na centena, mas a centena nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Vamos trabalhar agora com unidades e dezenas. Preste atenção, uma dezena e 5 unidades. Então, nós temos 15. Preste atenção que aqui nós estamos usando os palitinhos. Você pode usar na sua casa o material que você tiver, mas o importante é você contar com esse materialzinho concreto. 10 unidades mais 10 unidades dá 20. Mais quantos? 3. Preste atenção, o que se refere à dezena está em amarelo, o que se refere à unidade está em vermelho. 23. E assim nós vamos contando todas as dezenas mais a unidade. 30 mais 1, 31. Vamos de novo? 30 mais 6, 36. Preste atenção, use bastante esses palitos, explore toda essa quantidade, porque nós saímos da unidade. Agora nós estamos trabalhando com 10. Dezenas. Voltamos nos vestígios do passado. Vamos conhecer agora arqueólogos, sítio-arqueólogos, o que eles usavam, qual o material. Para isso é preciso que você ouça bem esse texto que a mamãe vai ler para você, tudo bem? E depois desse texto, nós vamos começar a identificar alguns vestígios que o homem usava, como o machado de rocha, os arpões. O que será isso? Decoração. Vamos então responder às atividades. Ao observar os vestígios, como você imagina que as pessoas viviam? Elas iam ao supermercado? Será que tinha supermercado? Não, elas viviam da caça e da pesca. Você vai preencher com as vogais, criando assim a palavra correta. Vamos então, olha a nossa apostila mais uma vez trabalhando com pareamento, que é muito importante para que nenhum aluno fique para trás. Agora nós vamos trabalhar com azul, o nome do profissional que estuda vestígios de animais do passado. A marcação está aqui, que é o paleontólogo, e em vermelho, o nome do profissional que estuda os vestígios dos humanos, que é o arqueólogo, está em vermelho. Na próxima atividade, nós vamos novamente fazer a associação das cores, tá ok? O que nós usamos para registrar por meio de imagem as peças encontradas? A máquina. Então, vamos fazer essa associação. Aqui está circulado em roxo, roxo, rosa. Nós vamos fazer a associação com os pincéis. Por quê? Eles usavam para remover a terra. E para escavar, eles usavam uma pá que está em azul e a associação está ligada em azul também. Agora,
Como são só alternativas de múltipla escolha, nós vamos somente fazer a leitura e ver o quê? Qual a importância do trabalho dos arqueólogos? Eles descobriam informação sobre o passado do ser humano. Eles também conheciam os hábitos da comunidade que viveram há muito tempo. E por enquanto é só, meus pequenos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.